Saudações, saudações. Vou mostrar para vocês agora as abas, temáticas, tá. Eh, Elas estão aqui em verde escuro, estão depois das abas dos assistentes. A primeira que é de vínculo, você também consegue acessar pelos 3 barrinhas aqui, tá. Então nós temos aqui vínculo, acidente, verbas rescisórias, insalubridade, jornada e dano moral. Bom, essas abas, elas, são ainda experimentais. Elas não estão definitivamente prontas, ainda vou aperfeiçoá-las, mas já oferto a vocês, porque a experiência tem mostrado que quanto mais eu passo as coisas para os outros, mais, eu consigo um retorno, do uso, né, do dia a dia na prática e eu consigo melhorar a planilha. Então é o seguinte, essas abas, elas vão ser usadas para temas específicos, essa aqui, por exemplo, de vínculo de emprego. Inclusive essa é as das mais, assim, problemáticas, né, essa é de jornada, depois eu mostro por quê. Bom, nessa aba aqui, como várias pessoas vão usar a mesma aba, quem for usar tem que clicar aqui para dizer que a planilha está em uso. Então eu cheguei aqui, se a planilha estiver em uso, vai aparecer que a letra da pessoa, né, ou a foto da pessoa, se ela tiver colocado uma foto no Google, vai aparecer a foto dela aqui, eu sei que ela está usando, então eu espero. Ela terminou, ela libera a planilha livre. Então eu vou usar aqui, planilha em uso, e aí, para quem está aprendendo a fazer sentença é muito bom, né, ela vai abrir aqui o resuminho que a pessoa fez, né, com as informações do processo, e aqui vai colocar o dia que a pessoa entrou, o dia que ela saiu, o valor do salário, a função e a atividade do tomador. Isso aqui, ela já vai colocar, se for incontroverso, se for controvertido, já coloca aquilo que provavelmente vai ser arbitrado, tá. E depois porque depois isso vai ser justificado, né. O importante é colocar aqui o que vai ser declarado, tá, como conclusão da decisão. Aqui começam os modelos. Em cada linha, quando eu clico aqui, ó, eu seleciono o modelo que está aqui do lado, tá. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 modelos. Eu tenho um modelo mais completo e um modelo mais simples dos requisitos do vídeo de emprego. Por exemplo, o mais completo seria esse aqui, explicando o que que é cada requisito, e o mais singelo seria esse aqui, que apenas cita o artigo 3º da CLT. Então, se for uma uma sentença um pouco mais complexa, né, que você queira um texto mais completo, você coloca aqui: "Texto completo de elementos da relação de emprego". E aqui você pode alterar, se você entender, eu citei aqui, por exemplo, Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, sobre subordinação, né, mas você pode citar outras pessoas, outra doutrina, alterar o texto que está livre, o que você citar aqui ele vai pegar, tá. Tem um texto também sobre contrato e realidade, né, você quer usar um texto de contrato e realidade ou não, porque às vezes você está lidando com essa situação de contrato e realidade, as partes, né, uma questão de fraude. Então aqui seria você vai clicar quando você quer ressaltar essa questão da fraude. Vem aqui o ônus da prova, de quem vai ser o ônus da prova, do autor ou do réu, tá. Aqui tem o texto do ônus da prova, então para quem está começando é muito bom, porque aqui já tem o texto dizendo quando é o ônus da prova de cada um, e você pode alterar, todos os modelos você pode alterar, tá. Então vamos dizer aqui que o ônus da prova foi do réu, ficou provada a prestação de serviços? Sim. Houve contrato escrito? Se tiver sim, não ou se está prejudicado, que no caso está prejudicado. Você quer falar especificamente sobre a pessoalidade? Sim. Quer falar sobre a onerosidade? Sim, porque aí vai vir escrito assim, ó: "Quanto à pessoalidade, em relação à onerosidade, sobre a não eventualidade, sobre a continuidade ou não eventualidade", vai ser um dos 2, né, por isso que estão iguais, ó, sobre a. No que tange à subordinação, etcétera. Então você quer esse textozinho introdutório para falar? Quero. É incontroverso? Sim. É é pessoa física? Sim. Quer dizer, então aqui você vai respondendo a essas perguntas, tá. Você pode trocar aqui essa pergunta, pode trocar aqui o modelo, só acrescentar linhas aqui, por isso que eu falei que é um pouco problemático, que ainda é travado, tá, porque isso depende de um script, então você não pode acrescentar uma linha aqui acima, que pode dar um problema, tá. E, subordinação, blá, 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 há vínculo ou não há vínculo? Sim, há vínculo. Terminou de responder o questionário, você aperta gerar,
e ele vai te dar um texto com tudo que você selecionou, tá. Você vai pegar aqui e não tem jeito, ele não é formatado, tá, ele vai vir sem formatação. Você vai vir aqui, por exemplo, na parte de vínculo de emprego, ó, tá, e vai aqui apertar Ctrl V. Deixa eu dar um Ctrl Shift V, porque ele vai preservar a formatação da página, tá vendo? E aí ele puxou o texto todo, ó, ficou um texto grande, você pode dar parágrafo aí depois onde você achar que tem que ter, altera, mas aqui já saiu um texto completo, assim, já tem, aqui eu tenho uma palavra errada, depois eu tenho que corrigir, que é obedecia. Tem um texto completo, em tese, é um texto publicável, né, dá para você publicar isso aqui, tá. Fazer uma pequena correção, dá para publicar. Bom, a lógica das outras é a mesma. Acidente. Você vai preencher aqui, foi acidente do trabalho ou doença porque você coloca porque foi emitida a CAT, por exemplo, porque foi emitida a CAT. Aí é tranquilo, né, foi emitida, não precisa pôr ponto, tá, em nada. Foi emitida a CAT, ou então porque a testemunha fulano de tal falou que foi. Você vai aplicar a responsabilidade subjetiva ou objetiva? Responsabilidade subjetiva, aqui parece que esse texto aqui acho que tá, não teria que estar aqui, né. Ah, tá. A responsabilidade é subjetiva por causa da função, você coloca aqui a função da pessoa, tá. Responsabilidade é objetiva ou, eh, subjetiva ou objetiva, aqui você coloca a função da pessoa ou a atividade da empresa, tá. Então é isso que está certo. Conclusão do laudo pericial sobre o nexo, a causa preponderante do acidente foi tal, qual o valor que você vai arbitrar de danos morais, danos estéticos, e aí eu sugiro que você comece a colecionar, sabe, os valores de danos morais arbitrados, para arbitrar parecido, em casos parecidos. Valor de danos estéticos, valor de despesas, o valor das despesas é conforme documento de folhas tal a tal, tá. O valor, eh, mensal desse aqui é quanto você se você for arbitrar uma pensão, quanto vai dar por mês, tá. E aí você opta, ó, você quer uma pensão mensal ou pensão paga de uma só vez? Paga de uma só vez, ele vai fazer uma conta, já fez aqui, ó. Se for mensal, né, aí ele não vai usar essa conta aqui. Bom, para você calcular essa pensão paga de uma só vez, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui a data de nascimento da pessoa e a data do acidente, que ele vai calcular que são 28 anos de idade, vai jogar a expectativa de vida, que ele já puxou esse 28, ele jogou aqui para cima, e aí ele faz o cálculo de uma pensão paga de uma só vez. Bom, preenchido isso, você já tem um texto de acidente também publicado. Quer ver? Eh, Ctrl C, e você pode vir aqui em qualquer lugar, né. Vou dar aqui um parágrafo aqui, tirar o negrito, colocar aqui Ctrl Shift V, porque ele vem formatado. E sai um texto publicável. Considera o evento como acidente do trabalho, foi emitida a CAT, aplica a teoria subjetiva, pois a atividade encarregada de manutenção dos sistemas não é de risco excepcional. O next text está presente, blá, 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 e ele vem, tá? E aqui, diante do disposto, julgo procedente o pedido para 10.000 de danos morais por arbitramento, 2.000 de danos estéticos por arbitramento, 3.400 de danos materiais, conforme o documento de folha tal, R$ 1.000 de pensão mental vitalícia, por ser evidente que a parte ré não possui capacidade financeira. Aí vem aqui os requisitos, que você pode alterar o que você quiser, né, o acréscimo de 30%, blá, blá, blá. E aqui, quando chega a pensão paga de uma só vez, ó, deixa eu ver como que ele colocou aqui. Parcelas em sendas, eh, aqui, a parte E deverá constituir capital, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui, procedente, pensando um pouco, observando o seguinte, deixa eu só ver se eu selecionei. Ah, é porque eu selecionei pensão mensal. Vou pegar o texto aqui de pensão paga de uma só vez, porque eu estava procurando esse texto e, bom, deixa eu voltar aqui. Agora sim. Ali era o texto da pensão mensal, por isso que eu não achei o cálculo, eu queria mostrar para vocês o cálculo. Ctrl Shift V. E agora sim, ó, aqui ele fala o cálculo, ó, R$ 600.000 de lucro cessante, aí tem uma formulazinha, né, que leva a expectativa de vida para 76, tá? E ele faz essa conta, e você pode alterar a conta, né, alterar a forma, da maneira que você quiser, tá? Bom, mas é isso. Verbas rescisórias, eu também uso aqui muito para, acordo em audiência, então eu abro essa planilha e eu quero
ver mais ou menos quanto que vai dar de verbas rescisórias, tá. Eu ponho aqui a data que entrou, a data que saiu, o salário, isso aqui não puxa automático de lá, tá. Dá para puxar? Dá, mas estava dando um problema na planilha e eu preferi tirar, para facilitar. Então aqui planilha, em uso, admissão, dispensa, salário, preencho só esses aqui e a data de pagamento, para fim de cálculo da multa do 477. Bom, se as verbas não tiverem sido pagas, aí você põe a data que você estiver fazendo o cálculo, porque aí naturalmente vai dar a incidência da multa, tá. Então aqui ele já soma para você o total de dias sem aviso prévio, projeção do aviso, total de dias com aviso prévio, o prazo do 477 sem aviso, prazo do 477 com aviso prévio, tá. Então aqui o que que acontece, você seleciona o que quer, saldo salário, aviso prévio indenizado, 13º, férias. O aviso pré-videlizado, para você gerar a projeção dele, ou seja, os reflexos nas demais parcelas, você tem que vir aqui embaixo e selecionar, tá. Multa do 477, 467, férias em dobro. Aqui no caso não teve férias em dobro, tá vendo? Porque o período trabalhado foi curto, então ele deu menos aqui, ó, tá. Deu menos. Férias simples, tá. Você calcula o que você quiser, né, o que você achar que tem. E aqui é justamente para acordo, ó, às vezes no acordo eu sugiro metade do aviso prévio, quando está discutindo se foi dispensa imotivada ou pedido de demissão, metade multa de 40% e ele vai reduzindo, ele pega os valores e põe pela metade, ou então o reclamado fala: "Ó, eu já paguei R$ 4.000 para ele, né, já paguei 4.000, então eu coloco aqui menos 4.000, aqui deu 40 e menos 4.000, tá. E, bom, aqui não importa muito o valor, portanto, né, se você quiser um texto com o valor, você puxa aqui, ele vai te dar um texto de decisão judicial com os valores na frente, tá. Mas eu sugiro que se você quiser dar uma sentença líquida, que seria o caso, que você use o PJE Calc, tá, que nem se compara, é bem melhor, tá. Eu uso geralmente o texto sem valores, porque ele pelo menos já calcula para mim aqui o que são devidos os avos, né. Por exemplo, aqui, ó, Ctrl Shift V, verbo decisório. Considerando a vigência contratual de tanto a tanto, a última remuneração, blá blá blá, julgo procedente para diferir 16 dias de saldo de salário. Aí eu Ctrl C, venho aqui na aba do assistente, né, e colo aqui parcelas deferidas, tá, porque depois já vai para o dispositivo. Vou fazendo isso, vou levando para lá. Então é isso, é um texto de verbos rescisórios, né, que já adianta bastante, tá. Você pode ver que nenhuma desses aqui tem botão de limpar, porque a ideia é deixar de modelo, sabe, as respostas de modelo, para que né, que fique intuitivo. Aqui tem a planilha de insalubridade, você vai colocar a conclusão do laudo, se caracterizou ou não, o percentual, o período, se foi todo contrato de trabalho, se foi só algum período, se houve impugnação, se houve prova testemunhal, o perito ouviu testemunhas, a pedido de cumulação. Aqui você tem escolha para 3 agentes, tá. 3 agentes, poeiras minerais, agentes biológicos. E aqui ele vai puxar, se você escrever o biológico aqui, ele vai puxar esse texto aqui de biológico. E aqui você altera, tá. Você pode colocar aqui, ó, também se você quiser mais texto, você pode colocar isso aqui, 2, você coloca um texto seu, tá. 3, 4, quer dizer, você coleciona aí decisões sobre agentes biológicos. Porque aí com o tempo você vai tendo todos os modelos de agentes aqui, fica mais fácil do que colocar aqui, ó, tá. Então é isso aí, depois você gera um texto de insalubridade, bem completinho aqui. Deixa eu ver se ele vai dar certo, que me parece que ele não puxou o texto. Eu vou corrigir isso aqui, mas, ele em tese ele puxaria o texto como os demais aqui, como eu mostrei, sabe. De fato parece que teve um pequeno isso, depois eu vou corrigir isso aqui no script, mas não tem prejuízo do vídeo não. Aqui, jornada, jornada você vai marcar aqui também, planilha em uso, admissão, dispensa ou prescrição, né, admissão ou data da prescrição, a alegação da parte autora, os pedidos. Os pedidos já vão aparecer aqui com base no que você clicar aqui, ó. O que que ele pediu? Horas extras, interno, ele pediu só hora extra e feriados, só esses 2. Aí ele já vai colocar aqui horas extras e feriado, tá. Ele vai substituir aqui. Por isso que tem verde, você não precisa preencher. Qual é a alegação da parte ré? Geralmente a ré alega essas 5 coisas aqui, né, você vai colocar isso. Artigo 62, se alegou o artigo 62, falou que era o quê do 62? Externo, gerente ou teletrabalho?
o regime de 44 horas semanais, havia obrigação de ter o ponto era biométrico, o ponto está ok, o ponto está correto, o ponto é eletrônico, o ponto está sem assinatura, o ponto está britânico, né, ou tinha obrigação e ele não teve o ponto, né. Aqui você vai colocar a conclusão da prova testemunhal, aqui qual modelo que eu coloco, ó. A jornada não estava corretamente anotada, como disse a testemunha Maria, né, cujo o depoimento prevalece sobre o de João, pois teve menos contato com a rotina da parte autora. Então aqui você considera o cartão de ponto legítimo ou ilegítimo, tá. Aqui você arbitra a jornada, deixa eu aproveitar para corrigir isso aqui, jornada de segunda a sexta, entrada, saída, intervalo. Sábados, e aqui tem como ser alterado, segunda a sexta, segunda a quinta, né. Sábados, domingos, feriados, tá, você coloca aqui é a jornada que você arbitra. Depois você vai clicar nos pedidos que ele fez, dizer se vai ser procedente ou não, e os modelos estão aqui, ó. Modelo de procedente, modelo de improcedente, modelo de procedente, modelo de improcedente, tá. Aqui tem espaço para você criar mais um pedido, né, mas basicamente os pedidos são esses mesmo. E depois os parâmetros, período, jornada, base de cálculo, adicional de horas extras, que no caso não tem noturno, feriados, reflexos, deduções, tá. E você pode alterar aqui mesmo, tá, nesse azulzinho aqui, você pode colocar os seus parâmetros aqui nesse azul, não vai ter modelo aqui do lado, viu. O parâmetro vai ser a jornada declarada conforme cartões de ponto, a base de cálculo, tá, você vai colocar aqui os parâmetros. Os feriados já estão marcados aqui, os federais, se tiver um municipal, você escreve aqui qual que é o municipal, tá, clica aí no municipal que ele vai considerar, tá. Eh e Sexta da Paixão, que Corpus e Terça de Carnaval estão desmarcados, por não decorrer de lei, né, como feriado, aí vai tem gente que aplica pelo costume. Então, você vê que essa planilha é uma planilha um pouco mais complexa, né, como é a de vínculo, assim, e ainda está em implantação. Vamos ver aqui o texto se está gerando também, se não tiver eu corrijo. Esse gerou, tá vendo? Então aqui ele vai primeiro abrir um parágrafo sobre a jornada, ele declara a jornada, depois ele vai decidir sobre horas extras, feriados, ele deixa um espaço em branco aqui, porque são os pedidos que não foram feitos, depois você corrige lá, tá. Aqui, ó, parâmetros. Às vezes ele deixa também aqui, ó, esse probleminha de algumas um ponto e vírgula seguido do outro, etcétera. Como eu disse, é uma planilha em desenvolvimento, né, mas você consegue, alguém está aprendendo, vir aqui e fazer. Eu uso mais mesmo de insalubridade, verbas rescisórias, acidente. Vínculo, jornada, uso menos, porque às vezes são pedidos, que variam muito, né, o tipo de alegação, nem sempre você consegue encaixar aqui nesses 2 padrões, tá. Ou às vezes são mais simples do que isso aqui. Às vezes o pedido de jornada e vínculo é tão simples de decidir que não compensa você abrir essa planilha toda para fazer isso. Dano moral também tenho usado bastante, a parte autora alega que, a parte ré, fez o quê, né, lhe causou danos morais por, a prova dos autos demonstrou que, aí você põe aqui já a sua decisão, o que que a prova dos autos demonstrou, o valor da compensação, aqui tem alguns modelos prontos, tá, são esses aqui, se não nenhum desse aqui se encaixar, você aperta em outros. Eu deixei modelos que tem decisão do TST, sabe, porque fica mais fácil do colega ver se quer seguir a decisão do TST, né, porque nem sempre ela é vinculante, mas tá aí o que o TST tem entendido. O grau da ofensa, no final você vai dizer se é procedente ou improcedente, da mesma forma. Ó, quando esse botão aparecer fora do lugar, assim, é só você voltar num lugar e voltar no outro, tá, porque isso é um erro do Google mesmo. Você aperta o botão gerar aqui, e ele então traz o texto de danos morais, fixando, tá, a indenização. Então essas são as abas de temáticas, né, com textos automatizados, está em desenvolvimento, e eu espero desenvolver mais, estou fazendo uma de equiparação salarial, outra de acúmulo de função, à medida que eu for fazendo eu vou disponibilizando, e a ideia é que essas sentenças mais simples, né, mais padrão, a gente consiga resolver com essas abas temáticas.